conosco aqui no J17 Talks a doutora Tamires Meneghetti. Você já acompanhou nossa primeira conversa? Foi bacana, né? Eu gostei de conversar com você, aprendi muito sobre o comportamento humano e também esse olhar corporativo e empresarial. Para nós que estamos nas nossas empresas, nada melhor do que fazer essa fusão desses dois olhares. Sim, importante, né, Nascimento? Fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento pela segunda vez. Que joia, um convite muito especial que nos foi facilitado pela nossa diretora de recursos humanos, a Meire Zamoner, que vai estar conosco aqui também falando sobre o mundo empresarial, corporativo, momento da área de recursos humanos do J17. A gente vive hoje uma realidade no mundo corporativo que é o quê? De um lado, a necessidade de termos empresas com alma, com coração, mais humanizadas, e numa outra ponta, um mundo moderno, ágil, VUCA, BUNny, né? E um mundo onde a gente tem à nossa frente a famosa inteligência artificial. É irreversível essa mudança e esse movimento? Sim. Ela vem, na verdade, para potencializar, né? Ela vem, na verdade, para nos complementar no dia a dia. E aí a pergunta que todos, né, acabam fazendo, e aí, seremos substituíveis, né? É verdade. Não existe essa possibilidade. Tem algo que é só nosso, né? Uma capacidade singular do ser humano, que são os próprios sentimentos, né? Mas é claro, a inteligência artificial ela veio sim para agregar e completar, principalmente potencializar os nossos resultados, as nossas entregas diárias. Entendi. Como utilizar, né, as ferramentas da tecnologia para que elas acelerem e facilitem a nossa vida? Aquilo que você fazia de braçal ou que te dava um gasto de energia mental grande, você pode fazer num clique de computador. Daqui a pouco eu quero chegar num ponto chave disso, né? Aonde achar o equilíbrio da inteligência artificial e da inteligência emocional. Sim. Bom, falando um pouquinho da inteligência emocional, eu vou dizer para vocês que, né, o que é essa inteligência emocional? É a arte de compreender, né, reconhecer as suas próprias emoções e também reconhecer as emoções do outro, né? E aí entre eu conheço as suas habilidades, os seus sentimentos, as suas emoções e as minhas, eu consigo estabelecer um vínculo com maior elasticidade, né? Vou diminuir um pouco do ruído, de alguns conflitos no dia a dia, conheço onde estão as suas limitações, as minhas habilidades, onde que a gente se completa no dia a dia. É como se eu estivesse falando aqui para vocês na própria estrutura de perfis comportamentais. Lembra lá que existe, né, o dominante, né, o comunicador. O famoso DISC lá, né? E tem vários outros, né? Exato. E ali a gente percebe o quê? As pessoas, elas têm as suas próprias personalidades, né, a sua persona. E aí, no processo da inteligência emocional, eu preciso me reconhecer no outro, para agregar, potencializar aquilo que cabe, facilitando, ajudando cada um. Já no quesito da inteligência artificial, ela veio de fato para trazer celeridade, né, ao que a gente busca hoje em dia, como eu falei, para potencializar os nossos resultados. O que a gente pode ganhar com a própria inteligência artificial, né? Vamos pensar nesse sentido no viés corporativo. Consigo trazer celeridade, agilidade para o meu processo de atendimento, consigo trazer automatizações, reduções de custo, consigo, por exemplo, performar aqui uma apresentação para vocês, de repente, né? Antes a gente tinha o famoso PPT, né, para montar lá a estrutura de uma apresentação e tudo mais. Hoje, se você consegue elaborar a parte escrita, o contexto prompt, que você quer né, desejar, o famoso prompt. Exato. Eu pego aquilo ali, coloco numa plataforma de inteligência artificial e ela já me dá toda a apresentação de um PPT, né? Então, ela vem com certeza para potencializar os nossos resultados, né? Ganhar agilidade. Mas aí também tem um ponto que é importante trazer aqui. O ChatGPT, a inteligência artificial... o chat é uma das ferramentas apenas. É uma das ferramentas. De milhares, né, que a gente já tem. E muito acessada nesse momento, não veio de fato para fazer o cumprimento total do seu papel profissional. É só isso que a gente não pode misturar
para não atrapalhar quem somos. E aí tem uma outra coisa, né? Você falando assim, naturalmente que ele vem para facilitar, vem para te ajudar, mas você precisa pôr uma revisão, precisa pôr o teu olhar, precisa personalizar e usando aí um termo nosso, né, dos humanos, colocar uma cerejinha nesse bolo. Sim. Qual é o diferencial que você vai fazer, né? Ou na apresentação, você falou, olha, ela pode desenvolver uma apresentação para você utilizando uma ferramenta, mas como é que você vai se comportar? Como é que você vai comunicar? Como é que você vai convencer? Algumas competências, algumas habilidades e especialmente soft skills dos humanos, por mais que a inteligência artificial tenha e tente, ela eu não sei se ela vai superar, né? Exato, Nascimento. Vamos até dividir então, nas hards e nas softs, né? Vamos falar então. As hard skills, exatamente, ela vem eu vou dar celeridade àquilo que eu preciso compor do meu senso de capacitação, do meu desenvolvimento. Então vamos falar, estou contratando aqui para um time de tecnologia, por exemplo, né? Vai ter que ter as habilidades necessárias, né, para fazer as entregas ali no dia a dia. Hoje, o que é muito esperado do mercado de trabalho? Que as pessoas elas venham no mínimo com o Excel intermediário e que conheçam o Power BI. Por quê? Porque as pessoas estão olhando o resultado, através do número, do dado, tomar decisões mais estratégicas e mais assertivas, né? Mas aí entramos nas soft skills, né? Que são os comportamentos, as habilidades. Isso é seu. Isso, se você tem equilibrado na inteligência emocional, né? Se você compreende, se você tem a sua motivação, se você tem os incentivos próprios, olha as suas habilidades, olha as suas relações sociais, você está construindo um elo fortíssimo das soft skills. Isso é muito importante. E eu vou dizer para vocês, até como tendência de mercado, acho que a palavra mais acessada aí no último ano, que foi a inteligência emocional, foi no viés sim, né? Como uma característica, uma habilidade comportamental, a gente ter ela muito mais equilibrada. Então as pessoas precisam conhecer e dominar. Que bacana. Quero te fazer uma pergunta. Eu posso lapidar as minhas competências emocionais, a minha inteligência emocional? Você falando assim, eu lembrei de um tema que eu gosto muito, que é comunicação e liderança, e que são pré-requisitos, inclusive, colocados pelo Fórum Mundial, né, como competências essenciais para quem está à frente dos negócios. Eu posso trabalhar? Qual é a hora que eu devo começar a dizer, eu preciso lapidar a minha comunicação, a minha resiliência, capacidade de tomada de decisão, simplicidade e humildade, enfim, aquele conjunto maravilhoso que a gente conhece? Sim, nós somos seres em transformação, Nascimento, o tempo todo, tá? Então, tudo aquilo que você julga, que você deseja passar por uma transformação, novo aprendizado, com certeza a gente consegue passar pelo processo de alteração. Vai da onde você quer chegar, né? Quando falamos sobre isso, falamos sobre metas. Quem o Nascimento quer ser daqui 2 anos? Como que você se vê, né, fazendo o quê? O que você deseja alcançar? E através nessa estimativa, nesse prazo, né, em tempos, essa meta, a gente consegue sim trabalhar as próximas habilidades, desenvolver, na verdade, né? Muitos acham que às vezes não tem. Na verdade, nós aprendemos, né? Nós temos ali a capacidade do desenvolver. Fazendo uma analogia, né? A caixinha de ferramenta está ali, com todos os equipamentos. Sim. Alicate, chave de fenda, chave de boca, fita isolante e tudo mais. O nosso desafio, me parece, que é usar um pouco mais cada uma delas. Exato. E o nosso desafio, ele fica onde? Na zona de conforto, né? Muitas vezes eu escuto até dentro do meio ali corporativo, né? Nós estamos falando aqui da inteligência emocional, da inteligência artificial e nós estamos falando também das novas gerações no mercado, né? As novas gerações que estão chegando no mercado, elas vêm para ajudar, principalmente ali no viés no ramo em si mais tecnológico, né? Vou falar das próprias inteligências artificiais. Mas é uma geração que chega hoje dentro da empresa e já espera-se o quê, né? Muitas vezes eu não tenho nenhuma graduação, eu aprendi ali com as ferramentas o básico, né, em si, tem um autogerenciamento, tem uma alta disciplina, né, para aprender esse processo do aprendizado.
Mas muitas vezes eles vêm buscando o quê? Eles buscam uma empresa flexível, né, frente ao que é desejo, e também o que eles já estão falando quando eles chegam na empresa. Quando que eu vou crescer? Exato, eles querem saber qual que é o próximo passo, o que é necessário, o que é preciso Quantos meses, para né? ter o cargo de liderança, né? Então, assim, vem... Sem o preparo, muitas vezes. Exato. E a gente desenha, né? Tá avaliando ali o comportamental, a técnica, vai avaliando o movimento da empresa também. E por que não, às vezes, trazer essa oportunidade, né? Que legal. Olha, a conversa está muito boa, está muito bacana. Hoje nós estamos com a psicóloga doutora Tamires Meneghetti. Falamos sobre mundo empresarial, sobre inteligência artificial. Você que está nos acompanhando, faz o seguinte, procure aí na galeria do YouTube do J17 Talks, o episódio anterior que a gente falou sobre mundo corporativo. A gente está chegando ao final já. Só que cada conversa que a gente tem, meu diretor, Zé Manuel, tem um outro novelinho que a gente abre, né, e sempre dá uma curiosidade. Faz assim, queria que você comentasse com as pessoas como e onde elas te encontram. Sim, bom, vamos lá. Primeiramente que estou aí no mundo corporativo, né? Estou nas redes sociais ali como Tami Meneghetti, como eu falei, sou psicóloga de formação. Tenho uma clínica em Cambé também, né? Moro em Cambé. Do ladinho de Londrina. Exato. Mas também estou como presidente do Conselho Associação, né? ASSRH Londrina. Então, como presidente do grupos de RH de Londrina e região, né? Lá na associação é onde o meu amigo José Manuel Barbosa vai fazer uma palestra sobre gestão de crise, sobre comunicação. Sim, isso mesmo. Estamos esperando por ele. Tudo bem, eu quero acompanhar essa palestra, esse bate-papo que vai ser muito legal, né? Então o pessoal pode te acompanhar pelas redes, tem também a tua oportunidade, possibilidade de você que precisa de um acompanhamento pessoal, fazer esse acompanhamento. Quero te dar um presente. Olha aqui, ó. Esse presente é do J17 Talks para você. Muito obrigada, bonito esse presente, hein? Eu gosto dele. Mas antes eu quero que você faça a sua conclusão falando sobre as questões geracionais. Hoje a gente tem na verdade, quase que um conflito, quase que uma guerra de gerações. Eu com um grupo de amigos, entre eles o professor José Manuel, nós escrevemos um livro chamado Entre Drones e Dinossauros, aonde a gente provoca em todas as áreas para quê? Para que a gente não entre em batalha e conflito, mas para que a gente some, né? Que os Zs tenham a abertura e o bom coração de ouvir os tios, né? E que os tios também saibam ouvir essa geração que está vindo, que as duas juntas vão ser muito melhores. Sim. Bom, então eu caminho aqui para encerrar essa fala, né? O que é muito importante? Eu vou dar um exemplo que é como se fosse um casamento assertivo, né? Se ambos os lados eles conhecem os propósitos, os caminhos e o resultado final que quer ser atingido, esse alinhamento ele é muito importante. As novas gerações, elas têm um aprendizado muito mais rápido, a gente percebe pelos bebês que estão nascendo, já nasce com os olhos abertos, né? Aquela touch, dinâmica, né? Toda. Antes não, ficava ali 15 dias, né? Dormindo, quietinho. O que eu sempre vou dizer para todos, assim, ao meu redor, né? Se completem uns aos outros. Os mais velhos, eles têm muitas experiências, né? Já passaram por alguns desafios que eles sabem o que vai acontecer ali. Então, não desconsiderem as vivências. Os mais novos pode trazer um aprendizado numa velocidade muito mais rápida. Então, vem para somar. E o conflito, pessoal, ele só vai minar o nosso processo. E o mais chato de tudo isso... Os dois lados vão perder. Os dois lados eles vão perder. Exato. Muito bem. Olha, episódio de hoje do J17 Talks, conversa com a doutora Tamires Meneghetti, que você encontra nas redes sociais como?
Tami Meneghetti. Tami Meneghetti, especialmente lá no Instagram. Você está no LinkedIn também? Estou no LinkedIn também, Tamires Figueiredo Meneghetti. Muito bem, né? Não tem como a gente não estar no mundo digital, né? Sim, é importante, né? Que legal. Tamires, muito obrigado por essa conversa. Para você que nos acompanhou, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.